a noite de ontem para hoje, como amanheceram depois de tanta positividade, de liberarem a venda dos olhos de vocês e estarem completamente seguras do que querem na vida de vocês. Como foi para vocês estarem aqui nessa imersão? Foi bom, gente? Viraram a chave? Já tem o código? Então agora é só acessar. E hoje vocês estão aprendendo na prática como que vocês acessam esse código com as práticas integrativas dentro das PICs que vocês aprenderam aqui e dentro da iridologia, reflexoterapia, dentre outras que vocês também estão aprendendo dentro da formação. Então, gente, a gente vai relembrar um pouquinho na aula de hoje. Eu ainda vou fazer também uma PNL com vocês hoje, tá? A gente vai ter também os tratamentos mais tarde. Só que agora eu quero só relembrar para vocês, porque tem pessoas que não estavam aqui hoje e tem pessoas que às vezes não pegaram, tá? Nós decidimos que hoje nós vamos almoçar com todas as alunas da formação API, as que vieram de fora, que a gente tem que honrar a distância que elas, né, saíram do Rio de Janeiro, Brasília, estão aqui com a gente. Então tem gente até do Sul aí, a Ana acho que é do Sul, a Lígia é de São Paulo, né? A Lígia é mais próxima. Então assim, vocês que estão entrando na formação ontem também vão almoçar com a gente hoje. Então vai ser uma honra estar com vocês. E a gente estendeu a oportunidade, tá? A pedido meu, eu estendi a oportunidade falando com o João, para poder, quem ainda teve dúvidas, tirar as dúvidas hoje, para poder estar indo também, virar essa chave, acessar o código e estar com a gente hoje nesse almoço, porque vai ser um almoço incrível de dúvidas, mentoria. Nós vamos conversar um pouquinho sobre qualquer situação que ficou aqui travado, que não ficou bem esclarecido para vocês sobre o curso. Eu estava lá atrás no stand agora há pouco, falando sobre a formação e muitas pessoas tirando dúvidas comigo que não tinham. Inclusive, gente, da Abraf com a Abrat, né? Que vocês têm dúvidas sobre isso. Então, qual é a Abraf? Que te dá a carteirinha de terapeuta, né? Que é da parte holística. Então, vocês têm ali, que é uma federação que também dá a carteirinha da psicologia, também a parte holística. Então vocês vão ter tudo dentro de uma única só formação. A carteirinha de vocês da Abraf e a extensão universitária do MEC. Então não é Abrat, é Abraf, tá bom? Então depois eu coloquei no grupo, vocês estão entrando no grupo agora, vocês podem estar olhando lá. Então aqui vocês já sabem o que os olhos revelam, quem estava aqui ontem viu, né? O que ele pode revelar, qual o propósito. Hoje a gente vai trazer alunas no palco para dar depoimento do que aconteceu na transformação de vida de cada uma delas, o que aconteceu na transformação na carreira, na vida financeira, no propósito dela, no relacionamento, na saúde, no emocional, de todas essas que passaram por essas experiências de transformar a sua vida para transformar a vida do outro, tá? Então o propósito delas foram qual? A consciência, né? Pode passar. A consciência, recapitulando, a compreensão e a reconexão. Elas primeiro tiveram a consciência do estado que ela estava e elas trabalharam isso para elas trazerem aquele conhecimento para ter a compreensão que elas precisariam usar. Que foi o que vocês tiveram ontem, muito rápido na imersão. Porque quando eu coloquei a bolsa aqui, falei, quem vai ser a primeira a estar nessa formação? Chegaram a aluna aqui correndo no palco, a de lá de trás, que foi incrível que pareça, foi sorteada, e veio pegar a bolsa dela, e depois veio outras que foram tendo a quê? A princípio vocês tiveram o quê? A consciência, depois a compreensão, eu preciso disso. Será que eu preciso disso? Vem a dúvida. A consciência compreendeu e agora a reconexão. Porque quando você reconecta a iridologia, ciência, sensibilidade, o caminho de reconexão com a nossa essência mais autêntica. Gente, nós todos somos seres autênticos, seres de luz, só que existe um bloqueio energético. Esse bloqueio energético a gente destrava através da análise da íris. Quando a gente se descobre, quando a gente sabe quem a gente voa. E os traumas emocionais, vocês viram nos cartões quânticos. Hoje eu trouxe também vários cartões aqui no bolso. Eu vou fazer teste com vocês, tá? Vou provar para vocês como funciona o antes e depois. Eu tenho depoimento de quem já está com o cartão, com a frequência mudada de ontem para hoje, como já deu diferença. Tem aluna que eu coloquei cartão hoje de manhã também, que já está tendo feedbacks bons. Então a gente tem muito feedbacks bons, que se a gente for colocar aqui mais de 100 vídeos de depoimentos que nós temos de alunos, vocês não vão ter paciência de assistir e de pacientes que já passaram conosco.
Por quê? Porque são compridos, são muitas experiências lindas, mas uma hora a gente vai fazer uma imersão maior, com mais tempo, poder mostrar tudo isso para vocês. Então a reconexão, a consciência, a compreensão é tudo para que vocês entendam aonde vocês querem estar. E o que vocês devem fazer para melhorar. E qual o outro passo, né? Pode passar? O que os olhos eles revelam sobre nós, vocês já viram, que é o mapa do ser integral, ou seja, é o todo, né? O físico, emocional, espiritual, tudo tá na íris, é o espelho da alma. E gente, se eu perguntar para vocês, qual o dia mais importante da vida de vocês? Quem quer responder aqui para mim? Qual o dia mais incrível da vida de vocês? Parabéns, uma salva de palmas para ela. Porque muitas pessoas vão dizer, quando eu viajei, quando eu for viajar, quando eu casei, né? Quando eu batizei, quando eu ganhei meu primeiro filho. Muitas pessoas respondem isso. Gente, isso são lembranças, passado, futuro. É aqui e agora. A gente não sabe o dia de amanhã. Então aproveite imensamente, intensamente o aqui e o agora. Porque amanhã a gente não conhece, a gente não sabe o que vem. Então aproveite. E aproveite desse momento para vocês reconectarem, conectarem e saberem o que vocês vão realmente querer para a vida de vocês. Então vocês aprenderam ontem sobre isso e a sabedoria da Íris. Gente, é incrível saber que a Íris ela é sábia, né? É incrível. Porque o homem mais sábio do mundo, quem sabe quem foi? Quem foi o homem mais sábio do mundo? E o rei? Salomão. A Íris era Jesus Cristo e Salomão. Porque ele não foi inteligente, Salomão? Quantas riquezas ele construiu? Né? A Íris, ela é sábia. E a iridologia, gente, ela é uma técnica. Quem gravou ontem? Ela é uma técnica? Diagnose milenar. Ela veio antes. Quem falou Jesus Cristo? A Íris veio antes de Cristo. Então a iridologia é sábia. E por que ela é sábia? Porque ela te traz a vitalidade orgânica, a predisposição genética e a resposta emocional. Gente, vocês têm a sabedoria. Vocês têm a sabedoria. Porque vocês carregam a íris, que é o espelho da alma de vocês. Então vocês são sábios. Então todos vocês são sábios, todos vocês podem. Só precisa acreditar em vocês, no poder que vocês têm dentro de vocês. Ok? Então, gente, ler a íris é decifrar a linguagem silenciosa do corpo, uma conversa íntima entre a consciência e a matéria. Lembra que eu falei ontem que a pessoa, quando faz a análise da íris, é como se tivesse tirado a roupa? E que a minha paciente falou assim, eu estou me sentindo nua. Você tirou minha roupa? Porque eu falei tudo. Teve uma situação, gente, que eu não mencionei ontem, que eu lembrei hoje de manhã. Uma paciente com 60 anos de idade, eu entrei, fiz a íris dela, ela muito depressiva, fui fazer a íris dela, virou pra mim e falou assim, olha, eu só quero tratar essa depressão, porque eu preciso trabalhar, porque eu tenho um filho para criar. Eu tenho 60 anos de idade, tenho um filho de 14 anos que ainda tem que ir para a faculdade, porque ela acabou arrumando um filho mais velho, mas eu preciso me cuidar. E o trauma que ela tinha, gente, era um aborto que ela cometeu aos 13 anos de idade. E ela retirou uma criança aos 13 anos de idade. Na iridologia eu mostrei isso para ela, que aos 13 anos de idade ela tinha retirado esse bebê. Quando eu contei isso para ela, ela surtou. Ela chorava. Ela virou para mim e falou assim, como assim? Você invadiu a minha privacidade. Ela falou desse jeito comigo. Como assim que você fala para mim algo tão íntimo? Ninguém sabe disso. E o único médico que sabe que fez o meu aborto já morreu. Eu falei, mas essa é a raiz de você estar com 60 anos bloqueado e com depressão. Porque você nunca quis olhar para isso. E hoje você olhou. Então, quando a pessoa olha para o trauma emocional e ela identifica, ela na hora fica com raiva, mas depois ela agradece. E vai acontecer isso com vocês, gente. É difícil olhar para o nosso interior e aceitar alguns defeitos. Mas lembra-se que existe o equilíbrio e desequilíbrio, defeitos, virtudes e qualidades. Nós todos temos virtudes e qualidades, não é só defeitos. E defeito todo mundo tem porque não somos perfeitos. O que tem que ter é o equilíbrio, tá? Então a íris é sábia, porque ela traz isso pra gente. Então olhar é isso daí, gente. Olhar pra dentro de si mesmo é o próximo passo para você alcançar a autocura.
É para você cuidar de você mesmo, que a partir daí você torna coautor da tua própria história. E aí sim você consegue também ser coautor da história do próximo. E aí sim você consegue ajudar a vida das pessoas. E através do mapa iridológico, que é iridologia, constituição, terreno biológico, padrões psíquicos, a gente consegue levar a esse conhecimento. E esse mapa é incrível, porque esse é o físico. Dessa parte física você consegue entender melhor como funciona todos os órgãos e também como você vai cuidar de cada órgão específico que está aqui e que esteja até com uma predisposição a ter uma doença. Então aqui você consegue identificar porque a marca está lá. E na formação vocês vão aprender muito como identificar isso e como tratar, tá? Os perfis que nós já analisamos, a gente tem prova viva até aqui dentro, né? Que ontem vocês passaram pela experiência dos perfis. Eu vou passar esse porque os próximos eles confirmam melhor, mas podem tirar foto, tá? Deixa elas tirarem foto do perfis. Perfis iridológicos que você já tem aí, ela até acertou e gravou, gravem bem, tá, gente? Ó, ponta de lança, joia, corrente, flor, agitador. São os perfis que a gente consegue ver as características através da íris. E no RAID a gente vê a parte comportamental de todos eles, tá? Então vocês que estão agora entrando, gente, vocês têm várias vertentes dentro da iridologia para que vocês possam faturar e ajudar pessoas. Por quê? Porque vocês vão saber ver perfil. Apenas isso aqui. Aprendeu a ler o perfil, que vocês aprendem rápido, comprou o iridofoco lá no Masterview com o Santiago, ele está sentadinho ali, ó, para quem quiser já levar o seu iridofoco, você já está ganhando R$200 numa análise, para começar até a estudar a iridologia completa, porque todo mundo quer saber quem ela é. Então você já vai sair fazendo R$200 aqui a cada análise, que você faz em quantos minutos? Vocês viram quantos minutos é uma análise? Em 10 minutos você faz uma análise dessa. Então você já leva o seu iridofoco, faz análise de perfil, tira as suas plaquinhas igual eu tenho ali no estande e você vai para o mundo afora, online ou presencial, analisando o perfil das pessoas. E gente, vamos lá, é ou não é encantador fazer análise de perfil? Quem fez se surpreendeu ou já sabia quem era? Quem se surpreendeu com a análise? Você se surpreendeu. Por que você surpreendeu? Então, a forma como você compreendeu isso, a forma como você recebeu isso, porque primeiro a gente acessa o nosso código interno, para depois liberar um código para o outro. A forma como você recebeu isso e essa informação, não é a forma que você também não vai receber do outro quando você ajudar? Então, é isso que vocês têm que entender. Que vocês têm uma ferramenta incrível na mão, que às vezes as pessoas não estão tendo oportunidade que vocês estão tendo. Então vocês estão sendo aqui pioneiros nisso, porque são poucas pessoas que estão se transformando em iridólogos. E os melhores iridólogos do Brasil, Santiago está ali para comprovar. Já estão com quantos anos, Santiago? 20 e poucos anos que estão trabalhando e já está tudo dinossauro. Tudo, desculpa a expressão, tudo veterano, né? De cabelinho branco igual o Santiago, o doutor Celso Patela incrível, mestre maravilhoso. Então assim, gente, que eu admiro muito, tem livros dele ali com o Santiago, então já teve várias exposições, já foi palestrante nosso. Então é sobre isso. Nós somos eternos, gente? E a gente não tem que deixar um legado? Vocês são a nova geração, a nova era. Pode falar, Santiago. É que falta gente nova, mas competente, né? Que é isso que é importante. Tem outro microfone aqui para rodar lá com eles? Ele vai providenciar aqui. Coloca lá para o Santiago falar. Pode falar, Santiago. O que está faltando aí para essa nova geração? Que vocês vão transformar. Vocês vão ser a nova era de iridólogos. A nova geração de iridólogos, iridologistas do Brasil e do mundo. Vocês, acreditem em vocês. Porque como o Santiago já viveu a iridologia há 20, 30 anos, ele sabe lhe dizer e confirmar que eles são veteranos, estão com 80, 70, 75. Pode falar, Santi? Exatamente. Chega mais pra frente que vai dar interferência. Olha, é verdade. Eu estou com 75, por exemplo, né? Tá? Com o meu joelhinho aqui. Mas o que está faltando é gente nova, profissionais novos e competentes. Porque ver a íris não é difícil. Você falar da íris, qualquer coisa que você fala, pessoal,
experiência, porque você desnuda, como ela falou, você desnuda o profissional. Né? Então, o que acontece? O que falta é isso, falta gente competente, comprometida e competente, tá? Porque nós já estamos acabando, né? A nossa geração está acabando, os dinossauros estão morrendo. Veja o David Ezek, que foi um grande professor, é americano, e que morreu esse ano. Ele tinha 75 anos também, né? Estou ocupado, né, Fernanda? Celso também tem 75. Então é isso. O que a Flávia está fazendo é dar um curso de qualidade. Por isso estou aqui. A gente não vai amarrar o nosso burro em um lugar qualquer, né? Então, vocês têm que pegar essa dica que ela deu, fantástica, tem que cobrar, sem dúvida nenhuma, mas tem que praticar. A íris é prática, a íris é você tirar a fotografia e analisar. Tá? Não adianta, tem que analisar e aprender com o sinal. Eu costumo dizer que com o equipamento, com o iridofoto, vocês tiram a foto da íris, né, do teu paciente, cliente, ele vai embora, mas vocês ficam. Então vocês podem depois pegar o livro, pegar as anotações que vocês fizeram do curso e olhar e verificar, estudar, né? Porque a íris é o universo mesmo. Muito obrigado. Eu falo o dia inteiro. Gratidão. Salve de palmas pro Santiago. Então, gente, ele que tem o iridofoco para todos os alunos, é um dos mais antigos fornecedores de iridofoco do Brasil e do qual a gente acredita e tem essa validade com ele há muitos anos, desde a época que eu estudei com os meus mentores, que também compram com ele e passam também com ele. Então, por isso que ele está sempre nos nossos congressos, no SPI e também aqui agora no OPI. Então, é sobre isso, gente. Vocês vão saber avaliar e já vão estar levando uma técnica a mais para o consultório de vocês. Tanto online, porque dá para fazer, e é incrível, vocês vão ver aqui na prática e prova viva, real, de pessoas que solicitaram a análise da íris online, até para saber se deveria ou não se relacionar com pessoas. Então isso tudo mostra até... Lembra que eu falei dos perfis que combinam? Por que ontem a gente falou aqui sobre perfil que combina, não combina, de pessoas que casam com os famosos narcisistas? Que a gente ficou até tarde aqui falando, né? Por que a gente fala sobre isso? Quem se conhece não entra nesse relacionamento. Por quê? Porque já olhou teu olho antes e já sabe quem te merece, quem você merece. Agora, se não se conhece, vai entrar. Então, entende que o que vocês têm na mão é para ir para faculdades, para escola. Tem a Lei NR1 agora, leva para a Lei NR1. Leva para todos os colégios de 15, 16, 17 anos para entender qual o seu perfil. Olha quem você vai relacionar, olha quem você vai trazer para a tua vida, para não sofrer lá na frente e depois carregar mais traumas. E aí tem que sofrer como a gente teve a experiência ontem aqui de algumas pessoas que relataram as coisas que passam na vida. Então a íris é sábia e salva vidas, tá? Ela ajuda muito em vários aspectos da sua vida. Por quê? Porque o corpo fala, os olhos confirmam. Não adianta. Como eu disse, se as pessoas chegam aqui cabisbaixa, triste, tortinha, encolhidinha, você já sabe. Só olhar naquele olho, você viu que o corpo já detectou tudo e você olha e fala assim, essa pessoa está precisando disso. E a perspectiva que você vai ter é justamente saber olhar através do corpo, do rosto e do olhar, tá? E é isso que é o despertar. Qual é o despertar? Vocês relembram aí? Quando o olhar muda, tudo se transforma. Aí pode passar. A iridologia, mais que diagnóstico, não é um diagnóstico, é uma diagnose. É autoconhecimento. Ela é como o espelho da nossa alma, como eu falei antes. Então você vai se reconectar com você mesmo. Lembra da reconexão? E reconhecer que é o primeiro passo para a virada de chave da tua vida. E aí sim você vai se curar e se transformar. Porque tudo começa primeiro na gente. E depois que a gente leva isso para o outro, que foi o que aconteceu na minha vida. Eu não me conhecia. E aí sim, quando eu virei a chave da minha vida, que eu me conheci, que eu vi para que eu servia nessa vida, qual a minha missão, porque eu quero amanhã que alguém chegue aqui como o Santi. Eu sou de 1975 e ele tem 75, a gente tem algo em comum, né, Santi? E somos ponta de lança, olha, nós somos ponta de lança. Então eu quero que amanhã
vocês que são mais jovens, estão entrando na formação, os que estiverem entrando mais jovens na formação, que amanhã também, quando eu estiver aqui veterana, eu vou estar indo embora, gente. Mas imagina você estar colocando aqui um slide, igual hoje a Nilda teve a honra de colocar do Toshiba, né? E mostrar assim, o que a pessoa fez, o que ela deixou, né? O legado. É isso que é importante, a gente deixar a missão, o propósito e deixar continuar as outras gerações que vão vir. Mas nós deixamos um propósito. Imagina na hora que você vai, ninguém tem nem o que falar, o que você fez, que ajudou. Não é lindo você saber, nossa, aquela pessoa fez isso, aquela pessoa ajudou, foi bom isso, foi bom aquilo. Isso é propósito e missão, é sobre isso. O resto é consequência. Então, a iridologia, ela abriu meu mundo quando eu entendi que eu poderia também, lembra que eu falei para vocês, atender online no mundo inteiro. E não depender tanto da clínica ou do consultório. Porque há anos eu fiquei assim, lembra? Quem estava aqui antes, depois eu estou recapitulando porque tem pessoas novatas aqui hoje. De vendas nos olhos. E quando eu tirei a venda dos olhos, eu consegui entender que foi onde eu fui a 38 países sem precisar sair de casa na pandemia, quando tudo fechou. Porque a iridologia voou. Eu fui para todos esses lugares levando a análise da íris. Então, foi a época que eu mais faturei enquanto todo mundo viu o problema. Então, gente, é sobre isso. Porque a dor de todo mundo foi qual? É justamente estar com a agenda fechada. Estar fechando a clínica. Não ter pacientes. E como é que eu vou fazer para pagar as contas? E isso acontece. Isso acontece quando a pessoa depende só daquilo. Então, agenda com buracos, cansaço físico, limitação, pode passar. É eu que estou com o negócio que não passar. E aí vem, insegurança constante, que nós fizemos a PNL ontem da insegurança. Quem hoje se sente seguro? Vocês estão seguros hoje? Mudou? Aí eu digo, vale a pena ou não vale a pena vocês fazerem o tratamento de PNL, vocês olharem para dentro de vocês e realmente se reconectarem e mudar a frequência de qual vocês estão vibrando? Porque a frequência do medo vai atrair o quê? E a frequência da coragem? É sobre isso. Então é isso que vocês estão buscando, ter coragem e tirar a venda dos olhos. Quando o mundo fechou, o que abriu? A minha visão. E quando a minha visão abriu, eu viajei o mundo todo. Porque aí em 2020 todo mundo estava fechado e eu estava voando. Por quê? Porque eu resolvi justamente fazer isso que está aqui, ó. Eu fiquei de férias, fui morar em Búzios. Estava no Rio de Janeiro, no caos. Estava no caos do Rio de Janeiro. Quando você dependesse de hospital, ia pro Saco Preto, porque era só isso que a gente via no noticiário, né? Eu falei, não quero nem ligar a televisão. Eu quero ir para um paraíso, ficar quietinha lá, curtir minha vida, pro meio do mato, na natureza. As praias estavam fechadas. Foi maravilhoso, porque praia fechada, você ia para as trilhas. A gente que conhece tudo lá, via numa trilha dessa aí, que é um lugar divino que tem lá, ainda faz uma redezinha no meio lá do cantinho, e aí cadê Covid que te pega lá? E aí você tem tempo de qualidade, você voa para todos os lugares, começa a prosperar a tua agenda, cliente constante, só com atendimento online, porque eu não me prendi na geografia, porque eu tive espaço, porque o mundo me convidou. Então, lembra que a gente falou dos 3 segredos que é para viver das práticas integrativas 100% online? Hoje eu vivo. 70% dos meus atendimentos são online, porque eu aprendi essa técnica. Como que eu posso fazer melhor trabalhando no online? Está tirando foto? Então aqui são as ferramentas que sustentam a prática integrativas, que é a prática da íris, a PNL, a neurometáfora, que vocês já tiveram a experiência ontem, tá? Se nós tivermos tempo hoje, eu prometo sortear uma neurometáfora inteira. Mas eu só vou conseguir se tiver tempo. O que eu posso fazer é o seguinte, talvez eu não consiga fazer ao vivo, mas eu posso levar uma pessoa para a salinha ali dentro e fazer. É 1h15 a sessão, eu fazendo rápido. Mas é geralmente 1h30 que leva. Mas eu quero dar uma neurometáfora de presente no sorteio, tá, gente? Pode providenciar. E eu levo lá para a salinha, porque aqui pode atrasar a produção. Mas a gente vai fazer, vocês vão ver que experiência incrível que é, tá? E transformadora, porque vocês tiveram a experiência da PNL. Então, a sua autoridade oficial para atuar, lembra que eu falei do ABRAF e do MEC, né? Extensão Universitária, e a ABRAF vocês têm a sua carteirinha, né? Que vai fazer a parte holística, que as pessoas estavam na dúvida, do ABRAT com ABRAF, não, é ABRAF. Podem pesquisar. Então vocês já vão ter esse reconhecimento, que isso dá autoridade, porque as pessoas se preocupam muito, né, com formações e cursos, mas será que eu vou ter um certificado válido? Será que vai valer a pena? Será que isso vai poder... Pode, gente, vocês vão ter, tá bom? Então a agenda de vocês não vai mais ficar vazia. Por quê? Faltava cliente? É vazia porque falta visão. E o que vocês fizeram ontem?
Eu entrei vendada aqui, não foi? Vocês tiraram a venda dos olhos. Não é isso? Hoje vocês estão conseguindo enxergar melhor. Quantas pessoas hoje de manhã foram lá no meu estande e falaram assim, gente, eu estou tendo outra visão, eu estou sonhando com isso, eu já estou me vendo assim, eu já estou me vendo... Olha como vocês expandiram a consciência só em um dia. Né? Ontem vocês conseguiram enxergar que vocês podem ir muito mais além. Então, com isso, o funil completo, como funciona na prática. Tá ali, ó. Você, lembra que eu fiz a conta? Que um atendimento meu é R$500? Lembra que eu falei que duas... Gente, vamos de novo. Quem aqui atende mais de uma pessoa por dia? Doutora Miriam. As duas pessoas por dia, né? Então, mais de 2 pessoas. A hora que você acrescentar o conhecimento da iridologia, você aumenta o teu faturamento, a sua agenda aumenta. 2 pessoas por dia, eu estou colocando R$500. R$500, gente, são 1.000 por dia. Quanto que é 30 dias se trabalhar corrido? Tira domingo, coloca 24 dias. A mais que você tem na sua agenda. É um plus adicional que você tem para viajar, é um plus adicional que você tem só você fazendo a sua análise, que as pessoas estão procurando muito conhecimento, tá? E aí você tem aqui o protocolo. Lembra que eu falei quanto é meu tratamento? Quem lembra quanto é fazer um tratamento completo comigo? Quem lembra quanto é? Pode falar, Lígia, que você já investiu. Olha, maravilhoso. E quanto foi que você investiu total no tratamento com tudo? Mais de 5 mil, né? Mais de 5 mil. Ela é aluna e ela fez todo o tratamento como as daqui. E como a Flávia falou que ela investiu quase um carro, né? Então, gente, é 5 mil por quê? É 3.600 o pacote para você escalar, é 500 a consulta e aqui você tem a PNL com a Neuro, que é um protocolo online que eu monto com vocês também. Então, é 5 mil reais no mínimo que vocês têm que investir para poder se transformar. Vocês viram o que a gente fez por vocês hoje, né? Que eu poderia deixar... Estou passando aqui. A minha própria história mudou, lembra? Eu falei que 70% hoje é online. 70% dos meus atendimentos hoje é online. Eu não preciso estar presa numa clínica ou num consultório para atender. Hoje eu tenho liberdade financeira e liberdade geográfica, que eu resolvi isso para minha vida. Como eu falei, vou ficar fora 30 dias do país e vou continuar trabalhando. Então, a visão é o quê? Sair aprendendo. Vocês vieram para cá para aprender iridologia, não foi? Mas vocês aprenderam o quê? E foi bom para vocês entenderem o negócio? Porque as pessoas estão aqui para se transformar, se curar. Mas todos precisam pagar boleto. Todo mundo para estar aqui investiu. E está lá no teu cartão de crédito para pagar a conta do que você investiu para estar aqui. Vocês estão investindo em vocês. Então vocês têm que entender de negócio. Só que tem gente que sobe no palco e não quer falar de dinheiro. Tem um preconceito de falar do dinheiro, tem preconceito de falar do negócio. Mas o negócio, ele tem que existir na terapia, na medicina, no médico, no consultório, na clínica, porque tem que pagar as contas. Então você tem que entender a matemática de como funciona para você conseguir trazer isso para o seu trabalho. E aí foi quando a gente... Ah, voltei muito. As perguntas que eu fiz para vocês. Lembra das perguntas de ontem? Que vocês deram sim para vocês? Quem aqui deu não para você? Todos estão na permissão alta, olha isso. É lindo ver que vocês estão se permitindo. E se permitam cada vez mais. Porque a entrega do negócio completo para vocês que eu tenho aqui, tá aí, ó. A pergunta que eu vou fazer novamente para todos vocês. E eu quero que vocês reflitam. Eu posso mostrar como eu entrego esse modelo de negócio completo para vocês? Sim. O que você irá receber, lembra? Olha isso aqui, lembra que eu mostrei todos aqueles certificados? 60 certificados, mais de 60 certificados que eu investi em mim. Lembra que eu falei que quem não senta para aprender não está apto para ensinar? Eu fiquei quase 10 anos estudando para poder hoje poder ensinar. E eu resolvi há 2 anos atrás a entrar na parte de ensino, porque eu só ficava na parte de clínica. A minha visão expandiu. Falei, não, por que só ficar clinicando? Se eu tenho tanto conhecimento, posso levar isso para o mundo. Mas sabe como eu pensava, gente? Ah, mas se eu ensinar o meu segredo, todo mundo vai me copiar. E aí todo mundo vai saber o que eu faço, e aí? Eu vou ficar sem paciente.
Acredita, gente, que eu pensei assim? E sabia que existem pessoas que pensam assim? Sabia? E eu não tenho vergonha de dizer, porque graças a Deus eu mudei. Então, olha como que às vezes a gente fecha a mente da gente com um pensamento de escassez ridículo, sendo que o negócio é você prosperar e fazer o outro prosperar, porque quando você ajuda o outro, ou se ajuda, você está ajudando todo mundo e todo mundo está ganhando. E você está fazendo o papel da multiplicação. E é sobre isso, é trazer a multiplicação. Então lembra que eu falei que tudo isso, o justo, até por quanto a pessoa investe para estar na terapia, é 5 mil reais, só o tratamento é 5 mil reais, só a consulta é 500 reais. Então tudo isso seria válido, porque é o valor da formação que em janeiro vai voltar para esse valor. Só que o que a gente fez agora? Mês de novembro, Black Friday, que fez para vocês estarem conseguindo estar conosco. Entrou o depoimento aqui. Então o que a gente fez? A gente fez a oferta para vocês. O Gustavo colocou, Gustavo, você colocou outro, ó, depois disso. Vai entrar aqui mesmo? Tá, então o que a gente fez? Tudo isso aqui valeria a pena pagar isso aqui. Gente, seja bem sincero, com tudo que vocês aprenderam e viram, valeria a pena investir isso aqui? Sim. Pois é, então vocês reconhecem que o presente que a gente deu para vocês ontem foi válido, porque vocês vão ter uma formação vitalícia, da qual vocês vão ter prova aqui do que aconteceu na vida das pessoas. E uma dessas provas que eu quero convidar aqui ao palco, é uma pessoa que ela conseguiu ressignificar e tirar uma venda dos olhos. Ela teve uma transformação incrível. É uma pessoa que as pessoas conhecem muito, adoram, têm uma reverência muito grande por ela. Eu honro ela, a vida dela. E também tenho, porque além de tudo ela é minha paciente, minha cliente, hoje minha aluna, com toda a honra do mundo e amor. Eu convido aqui ao palco a Fernanda Ben. Uma salva de palmas. Gente, uma música pra ela. É uma linda, não é? Pessoal, eu adoro pessoalmente, gosto muito da Flávia. E hoje é o dia de pós-graduação, que a gente está dando aula de suplementação. Eu falei, mas o evento é da Flávia, não importa, eu vou dar um jeito, eu vim aqui no horário do almoço. E para estar aqui nesse momento com ela, eu pessoalmente sou muito grata a ela, porque eu passei por umas fases na minha vida de incertezas, né? Quando muitas coisas acontecem junto, você passa a duvidar da sua capacidade intelectual, das suas escolhas, né? E você começa a duvidar de você mesma. E eu passei por uma terapeuta e eu, né, também não entrei agora na parte das terapias. Eu entendo que tudo que acontece na minha vida, na nossa vida, é nossa responsabilidade, é 100% nossa responsabilidade. Então não importa se o outro, sei lá, chutou meu rosto, é minha responsabilidade, porque eu permiti aquilo. Então eu fui buscar, por que isso está acontecendo na minha vida? E a gente sempre volta lá no pai, na mãe, na nossa infância, nas situações que aconteceram na nossa vida. E eu passei por uma situação, que até é chatinho de falar, mas eu entrei quem será o narcisista? Minha avó, minha mãe, meu pai, não sei o que, tal, né? E eu comecei a criar uma confusão, já não entendia mais nada da minha vida. E nisso, eu acho que num mecanismo de defesa, eu me afastei da minha própria família, da minha mãe, do meu pai, né? Eu comecei, tá errado, estão tentando me manipular. Eu comecei a ver a manipulação em tudo. Tudo na minha cabeça era manipulação. Estavam me manipulando, estão me manipulando. E nisso eu comecei a ficar muito sozinha, porque eu era sozinha aqui em São Paulo, minha família é do Rio Grande do Sul. E aí surgiu a Flávia. Do nada, assim, eu já conhecia a Flávia, mas eu vi em profundidade que era a Flávia. E aí a Flávia me ajudou muito, porque aí eu me senti muito segura. Eu mandei fotos de todos da minha família, foto de olho, foto de rosto, foto de mão. E aí eu comecei a entender, né? Até tinha na conversa, verdade verdadeira, isso aqui mandei
Dependente emocional, olha o rostinho redondinho aí. Eu queria entender por que eu sou uma dependente. Não, estou tentando deixar de ser uma dependente emocional. Mas aí já vem, né, da minha avó. Já mudou, não é mais? Já não, né? Nem que eu tenha que enfiar procedimentos, qualquer coisa. Mas não serei. Mas é muito importante, Flávia, eu tive uma ideia, eu estava falando com uma amiga minha, na sexta-feira de manhã. Ó, minha mãe, igualzinha, né? Como meu, enfim, né? Tudo foi feito uma análise e aí, sinceramente, eu acho que em 2 dias eu estava lá no Rio Grande do Sul. Fui ver minha mãe. Aí, nossa, foi libertador, pedi perdão pra ela, sabe? E aí eu entendi, né? Quando você tem conhecimento, você entende o comportamento das pessoas, né? E hoje eu sou muito grata, nossa, estou muito feliz com a minha família, com a minha mãe, com meu pai, com todos. Muito obrigada, Flávia. Você, literalmente, está escrito aqui, ó. Isso é uma mensagem. Ela fez um poema, né? Ela disse assim, oi, olha só. E aí hoje ela me perguntou, Fernanda, eu posso colocar? Eu falei, com certeza absoluta, o que eu quero o que é bom para mim, eu quero para todos, né? E aí, tanto que eu falei que estive lá embaixo e agora parece que tomei o meu poder de volta. Foi isso que eu falei. E é isso aí, Flávia, tenho muita gratidão, e muita gratidão mesmo, porque nada vale mais do que a nossa família, né? Do que a verdade, do que você está bem com você mesmo. E foi isso que eu ganhei, né? Que eu consegui. E aí eu estava falando com uma amiga minha, Flávia, o conhecimento, né? Na sexta-feira ela falou, ai, eu não sei o que, terminou comigo por mensagem e sumiu. Aí disse assim, ele vai voltar, ele vai te deixar na prateleira. É um mecanismo assim, assim, assado, o seu cérebro está viciado nisso, isso, assado. Eu já sei exatamente, eu sei que a hora que eu parar de você vai buscar uma justificativa para você achar que é errado e ligar atrás do cara. Aí eu fiquei pensando, tinha que ter, tipo Alcoólicos Anônimos. E aí disse assim, tá, eu sei, e se você voltar ter quase 90% de chance, né, mesmo o cara fazendo isso com você, eu vou continuar sendo sua amiga, porque você é uma viciada nisso como uma pessoa viciada em cocaína. Então eu te entendo. E aí eu fiquei pensando, né, eu sabia que a hora que eu desligasse o telefone, tipo assim, que eu ia entrar numa reunião, ela ia pegar e ia voltar para a dependência dela, né? Aí eu pensei assim, nossa, sabe o que era importante, que eu tive ideia? Assim como tem Alcoólicos Anônimos, tinha que ter uma rede de dependentes emocionais, porque pelo menos você tem para quem ligar. Então eu falei, eu não tenho como ficar te atendendo no telefone, porque eu tenho uma reunião para entrar agora. Só que se eu sei que se eu te soltar, você vai afundar de novo, né? Aí eu fiquei pensando, nossa, não acho que seria sensacional? A gente é ex-dependente emocional, vamos montar uma ONG? Eu não sei. A ONG da dependência emocional, gente. Quem quiser vir apoiar, a gente já põe até a caixinha aqui e já começa. Não, mas que eu acho que deveria ter eu acho que deveria sim ter um lugar assim para eles ficarem trocando mensagem, com certeza absoluta, porque a pessoa fica num vazio tão grande, com um pensamento obsessivo tão grande, que ela não consegue ver outra coisa, a não ser que ele... exato, então você ter para quem ligar, né? Eu acho que são mais as mulheres do que os homens. Os homens pegam mais light. A mulher é muito emocional. Quando entra a emoção, ela tem um problema. Porque normalmente, né, a gente vem de uma história, nós somos vítimas de vítimas. E o narcisista que ela está falando, ele não deixa de ser um coitado, ele é uma vítima. Ele é uma pessoa que sofreu uma rejeição e que cria uma máscara. E essa máscara distancia a pessoa da essência verdadeira dela. E quando você se distancia da sua verdadeira essência, você começa a se comportar com uma máscara, você literalmente não ouve críticas, porque você acredita que você é perfeito, que você está vivendo um arquétipo, mais ou menos assim, né? Então é uma dificuldade, e quando existe essa desconexão tão grande, aí acaba aquela situação de agressão, onde você drena a outra pessoa, né? Mas não é pela sobrevivência, você entendeu? Não é porque eu quero te machucar, não, é só porque eu preciso sobreviver. É por isso o movimento. Então você entender também, conseguir olhar com amor até para esse tipo de situação. Claro que não é porque você não vai continuar naquela situação, mas é olhar com amorosidade, porque no final, eu acho que a função e a missão de todos vão chegar no amor. Todos, um dia
vão chegar no mesmo lugar, que é o amor, né? E eu acho que a nossa cura, ela está em você lembrar quem você realmente é. Porque antes de eu ser filha da minha mãe, do meu pai, que são filhos dos meus avós, que aprendem com pessoas que também não sabiam, a gente tem que entender que nós somos filhos de Deus. E quando nós somos filhos de Deus, se você realmente se entender como filho de Deus que você sabe que você é um filho de Deus, que você é um co-criador, que você é próspero, né? Que você pode ter tudo na sua vida. Então, por exemplo, quando você entende que você é filho do seu pai e da sua mãe, que você tem pertencimento, você abre a geladeira, você circula na casa, você entra, você sai. E por que você precisa orar para pedir algo? Se você realmente entendesse que você é filha de Deus, você se sentiria pertencente, você sentiria que você pode. E se você realmente sentisse isso, você teria. Porque a gente cocria na vida aquilo que a gente acredita, né? Então é mais ou menos isso, é um reencontro, é um caminho para o reencontro. E a Flávia, né, tem me ajudado muito nisso. Eu sou muito grata porque foi totalmente despretensiosa. Eu tive conversas com ela de 3 horas num domingo, ela cheia de coisas para fazer. E eu fiquei pensando, nossa, essa mulher, ela é diferente. Ela é horrorosa, ela já fez a mesma coisa comigo. Ela é diferente. Aí eu pensei, nossa, sensacional, então eu vou estar aqui. E te agradeço porque o que ela me deu ali, né, foi muito grande, né? Porque eu acreditei em consciência, né? Ela estudou os rostos e as fotos, olha esse traço aqui, olha não sei o que, tal. E aí eu falei, nossa, é isso mesmo. E depois eu já mandei a íris do meu noivo para mandar, porque aí quando veio o resultado eu falei, vou casar dia 20 já. Depois da íris, dia 20 eu vou casar. Não, esse não. Aí Eu falo, gente, Eu tava dormindo, eu falo. eu abri o olho dele assim, depois eu falei, olha, eu mandei pra fazer uma análise. A análise foi incrível porque ele é uma pessoa maravilhosa, é um anjo que veio para a vida dela. E eu falei assim, Fê, casa rápido, pode casar, esse aí é para a vida toda, veio para cuidar de ti. Foi muito lindo, gente, foi muito lindo. Ela merece, foi muito lindo. E assim, sabe o que é mais incrível em tudo isso? A Fernanda já está com a gente há 5 anos, né? Quase 5 anos por aí, com a SPI. E a gente escutou aqui da produção que muitas pessoas não sabiam quem era a Flávia, terapeuta, o que eu fazia, o que era o Instituto. E quando eles fizeram a pesquisa, foi muito incrível que todo mundo sabe quem é Flávia Campos. Não, ninguém sabia. Aí eles colocavam, é a diretora do SPI, é a idealizadora do SPI, todo mundo conhecia. Mas ninguém sabia o que a gente faz, o que a gente faz no consultório do Instituto. Nem a própria Fernanda, que é a nossa patrocinadora desde o início, a 9 seminários. Então, quando ela entendeu, que ela ligou pra mim, eu nem sei, a gente conversou foi pelo evento, acho que eu liguei pra ela pelo evento, foi um fim de semana, alguma coisa assim. E a gente ficou numa terapia de 3 horas, depois no outro final de semana mais 2 horas, depois ela só via ela viajando pro sul com a perninha no ônibus, larguei meu namorado e fui ver minha mãe. Aí foi embora, chegou lá, mandou vídeo dela com a mãe dela sorrindo pra mim, toda feliz. Você imagina, gente, olha só quanta coisa vocês podem fazer por uma pessoa. Então, quanta mudança vocês têm na mão para trazer a vida, a alegria de volta. Você imagina uma pessoa que recentemente separa, está longe da família, não está numa situação legal com os pais, sozinha aqui, uma empresária, uma professora com alto nome, que precisa estar forte para trazer para vocês esse conhecimento, porque a gente sabe que a gente tem a fragilidade, nós somos mulheres, principalmente com as marcas que a gente traz do passado, e aí sim, vem as dores que a gente carrega e a gente tem que ir ressignificando a cada dia em cada uma de vocês. Então não é lindo vocês terem esse privilégio também de reconexão, de consciência, de também estar trazendo isso para a sua vida e para a vida do seu próximo? E sabe por que eu falo isso com um carinho muito grande no coração e honrando a Fernanda? Porque eu admiro a Fernanda desde o primeiro dia que eu vi. Desde o primeiro dia que eu conheci a Fernanda, eu tinha simplesmente admiração por ela como tenho até hoje. E eu sempre espelhei nos projetos dela, porque eu acho ela uma pessoa maravilhosa. Eu tenho as minhas qualidades, ela tem as dela. E eu falei assim, gente, eu poder ajudar a Fernanda, ela está precisando da minha ajuda, foi uma honra muito grande. Gratidão. E o que é mais maravilhoso, hoje eu tenho a honra de estar na formação dela e ela na minha. E agora eu te entrego o seu kit, porque ela fechou comigo online e não tinha levado, então ela recebe agora no palco. Obrigada. E o autógrafo eu te dou lá no livro.
gente tem muitas fotos no palco no espelho. Mas, gente, nunca a Fernanda sabia o que eu fazia, não era, Fê? Não, mas agora eu sei, eu conheço a sua essência, que é muito mais, muito obrigada, Fábio. Que é o que está por trás, né? Porque assim, como que você vai reconhecer no outro aquilo que não é conhecido para você? Então, os melhores terapeutas, a gente estava falando, né? Os melhores terapeutas são aqueles que mais passam por dores. Então, é assim, normalmente os grandes mestres nunca ficam na sua região, na sua cidade, porque eles são, de certa forma, eles nascem em uma família que vai despertar tantas dores que vai forçar aquela zona de desconforto para eles irem para outro lugar. Então ele aprende, né, que a família gera dor e desperta aquelas dores e dores e dores, e aí é o aprendizado, né, que vem à luz da essência de cada um, que consegue olhar e transmutar aquilo com amor. Então esse é o grande profissional, que quando enxerga o paciente ele consegue ver, porque ele reconhece aquilo. É prática. Olha, eu acredito que 100% de vocês que estão aqui tem muitas dores, mas muitas dores, senão vocês não estariam aqui nesse momento, aqui nesse lugar, né? Então olha o próprio professor Anilson, né? Foi a dor dele que trouxe ele neste lugar aqui. Então a gente também tem que agradecer, né, as nossas dores, as nossas famílias, porque imagina se eu tivesse nascido num lugar ali em Curitiba, né, tudo fosse fácil para mim. Não, eu nasci lá numa fazenda no interior do Rio Grande do Sul. Eu com 15 anos eu tive que ir para outro estado sozinha para estudar, porque eu tinha 15 anos quando eu terminei o ensino médio. Então foi o desconforto. E aí se eu quisesse ter aquela vida, eu escolhi sair da minha casa para estudar. Então logo é minha responsabilidade, eu não posso ficar pedindo coisas e reclamando. Foi eu que escolhi, porque a minha mãe nunca me falou, eu tenho tudo isso aqui para você, você quis isso. Ela nunca falou, mas eu entendo isso, o certo é isso, né? Então, esse desconforto faz a gente crescer, as nossas dores fazem a gente crescer. E é isso que vocês não podem desperdiçar, porque custou muito caro esse da formação. Esta sim é uma formação que vocês pagaram um preço alto, que são as dores que vocês têm. Isso sim custou. Então, o que são esses cursos? Tudo são ferramentas para vocês se curarem, e aí sim vocês conseguem ser excepcionais profissionais na vida do outro. Então praticamente é para nós, né? E depois para o outro, né? Porque você aplica e agora você sabe como funciona, então agora você é como se fosse um educador do seu paciente, né? Mais ou menos isso, eu acho. Exatamente, é sobre isso. Quem imaginava que a Fernanda estava precisando de ajuda? Alguém aqui imaginava isso? Não, sim. Quem é íntimo dela, sim, mas a maioria não. Porque nós passamos a fortaleza o tempo todo, né? A gente precisa passar isso. Mas a gente tem as nossas dores, a gente tem as nossas, como se diz, os nossos traumas que a gente tem que estar sempre tratando e regando para que eles não venham à tona de novo. Porque volta, gente. Eu não sei se vocês sabem, mas o ciclo do trauma, ele tem 7 anos. Vocês já sabiam disso? A cada 7 anos a gente vive o trauma de novo? Então, se daqui 7 anos vocês sentirem a dor do que aconteceu com vocês, pode ter certeza que volta. Então, por isso você tem que ter terapeuta constante. Tem que fazer terapia. E principalmente o terapeuta, que absorve a energia de muitos. E a gente que está em palco, em linha de frente, mais ainda. Porque a gente se doa demais. E essa energia é toda depositada para vocês. E a gente perde ela. Então, a gente tem que recuperar ela. Então, é um ciclo. A gente está sempre se reabastecendo. E, Fê, ela vai trazer conteúdo muito bom para vocês hoje. Esperem um pouquinho, tá, gente? Aguardem que a Fê vai estar aqui palestrando. Gente, uma salva de palmas para a Fernanda e para vocês todos. Para quem ainda, como nós estendemos aqui, lembra que eu falei que vocês vão almoçar com a gente? Vou levar a Fê. Ó, lembra que eu falei que tudo isso, o valor da formação é esse? Então, é tudo que vocês vão levar apenas hoje, é isso aqui. A gente estendeu para vocês, até com garantia de 7 dias de devolução, para estarem conseguindo estar também nessa formação. E levando para vocês o conhecimento da iridologia na prática, porque isso vai transformar a sua vida e a vida dos outros. Quem ainda está decidido a dar um sim para você, pode vir aqui procurar nossa equipe, que a gente acha que só tem 4 vagas para hoje ainda. Não, lá na outra mesa, tá? E quem que agora vem pro
pro palco, que aí eu já anuncio. Quem agora? É o professor Adilson? Fernanda? Sério? É a Fernanda que vem? Então é a Fernanda, gente. Agora é a Fernanda, Gustavo. Então, gente, depois da palestra da Fernanda... Você já imaginou um sistema na área de saúde e bem-estar onde estará conectado com mais pacientes, clientes e fornecedores? Você já imaginou um sistema que ofereça um site expresso geolocalizado e fácil de ser encontrado em pesquisas internas e no Google? Você já imaginou um sistema onde seus artigos são publicados e você será autoridade na sua área e no mercado? Você já imaginou um sistema com visão de expansão nível nacional? Você já imaginou um sistema que será a versão digital da antiga página amarela? Tenho uma novidade para você. Esse sistema já existe. Você imaginou e nós criamos para você. ATS, o melhor sistema de busca na área de saúde e bem-estar do Brasil na palma das suas mãos. Vem para a ATS e faça parte dessa rede de sucesso.